Ok, vamos fazer uma oração então, para a gente poder dar início. Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui para poder ouvir a tua palavra, para poder compreender as coisas que o Senhor tem para nos ensinar. E pedimos ao Senhor, em nome de seu Filho Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, da forma como o Senhor ensinou para os seus servos no passado, e que o mesmo Espírito que inspirou o pregador, Senhor, que pregou e os sermões foram colocados aqui nesse livro, que o Espírito Santo possa nos inspirar também a compreendê-los. Nós te pedimos ao Pai que o Senhor seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, meus amados, quem tiver aí com o livro na mão, eu vou pedir até que esteja com ele também. Eu vou passar para vocês os textos, a gente vai passando cada um deles, e eu vou indicando as páginas. A gente vai começar na página 185, tá bom? Então, na página 185, ele vai dizer assim: no último estudo que tivemos aqui, nos esforçamos para mostrar a todos, da maneira mais clara possível, a diferença entre a crença satânica e a fé de Jesus Cristo. A diferença entre a justificação pelas obras, sob o título de justificação pela fé, e a verdadeira justificação pela fé. Esse foi nosso alvo e objetivo. E vocês se lembram de como foi feito. E concluímos o estudo colocando diante de vocês esse tema que passaremos a estudar: nossa necessidade de ter o ensino da justiça de acordo com a justiça. Então, na semana passada, nós vimos o que significa isso, né? O ensino da justiça de acordo com a justiça. Nós vimos isso na semana passada. Então, esse foi o ponto que, logo no final do sermão 12, ele trouxe, né? Que é o quê? A justificação pela fé verdadeira e não aquela de Roma. Né? Nós vimos que Roma tem uma falsa noção de justificação pela fé. Não é a verdadeira justificação pela fé. É uma falsa justificação pela fé. E nós vimos que a verdadeira justificação pela fé é o ensino da justiça de acordo com a justiça. E nós vimos que o que significa é que Deus tem um padrão de justiça e que esse padrão de justiça, quem tem a mente natural, nunca vai conseguir chegar a compreender e nem viver esse padrão. E nós precisamos, então, da mente de Cristo. Esse foi o tema que nós vimos na semana passada. Então, ele retoma agora o sermão 13, trazendo à luz essa questão que ficou lá do sermão 12. E aí ele ainda continua, para lembrar a gente, ele diz assim, ó: e isso só pode ser feito, como já vimos, se tivermos o conceito de Deus sobre a justiça, e não o nosso. E para termos o conceito divino sobre justiça, em vez do nosso, precisamos possuir a mente que possa compreendê-lo. E essa mente é unicamente a de Jesus Cristo. Aquele que não tem a mente de Cristo, que não renunciou a si mesmo e tudo que tem para receber no lugar a mente de Cristo, este não sabe e não pode saber o que significa a justiça ou a justificação pela fé. Essa pessoa pode professar conhecer o assunto, pode concordar com ele, pode reivindicar ter posse dessa justiça, mas de fato ele não a pode conhecer, pois ninguém pode conhecê-la com a mente natural. Então veja, nós vimos na semana passada que independente da fé que a pessoa professe, ela pode ser um batista, um presbiteriano, um adventista, seja quem for, e ela pode reivindicar, conhecer a justificação pela fé. Ela pode dizer assim: não, eu estudo sobre justificação pela fé há muito tempo, e eu conheço sobre esse assunto. Nós vimos que Até Jones ele falou: olha, se você não tem a mente de Cristo, nós vimos pela Bíblia, né? Se a pessoa não tem a mente de Cristo, e ela tem ainda a mente natural, ela não pode compreender a justificação pela fé, por mais que ela diga que entende sobre esse assunto. Qual é o caso máximo disso, que nós iremos até tratar um pouquinho sobre esse assunto hoje? Nicodemos. Nicodemos era um príncipe em Israel, Nicodemos conhecia as escrituras, Nicodemos ele sabia, né, até muito mais do que qualquer pessoa nos dias de hoje, talvez, por ele realmente ser entendido desde a meninice nas escrituras. Mas quando ele foi conversar com Jesus, olha o que Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Nós vimos que nascer de novo é receber essa novamente, essa mente de Cristo. Então, Nicodemos tinha todo o conhecimento, certamente ele saberia, né, falar ali de vários aspectos teológicos, de vários aspectos que seriam, né, que estariam ali ligados à justificação, sendo que ele mesmo ainda não tinha em si a justificação pela fé verdadeira. Então, nós vimos isso na semana passada.
que, para termos a verdadeira justificação, nós precisamos da mente de Cristo. Fora isso, sem a mente de Cristo, a gente nunca vai chegar àquele patamar, aquele padrão de justiça que Deus tem, e a gente vai estabelecer um para a gente mesmo. E nós vimos também que, mesmo nesse padrão abaixo do de Deus, a gente ainda vai ter dificuldade de viver esse padrão. Por quê? Porque a mente natural, ela quer fazer o que é correto, só que ela não consegue. Nós vimos isso na semana passada. Ela quer, mas ela nunca consegue chegar lá. Sempre tem alguma coisa que impede a mente natural. Então, a pessoa até quer servir a Deus, ela quer estudar a Bíblia, ela quer fazer as coisas da forma correta, mas sempre vai ter um entrave. Ela nunca vai conseguir, ela sempre vai ficar naquele ideal. Por quê? Porque a mente natural é assim. A mente natural só tem o querer. A mente natural não tem o efetuar. Né? Então, essa questão é muito importante a gente lembrar. Então, nós vimos esses detalhes na semana passada. E aí ele vai dizer o seguinte: como é possível, então, que uma pessoa entenda a justiça de Deus com mente natural? Faço um apelo a vocês. Não importa quem você seja, ou se já ouviu alguma vez na vida sobre Cristo. Vamos pegar esse verso ao pé da letra. Que verso? 1 Coríntios 2,14. Vamos abrir juntos aqui. Que verso é esse que ele estava se referindo? Então ele está dizendo, olha, não importa, você pode já ter ouvido sobre Cristo há muito tempo. Não importa quem você seja. Pegue esse verso ao pé da letra. Olha o verso que ele está se referindo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E vai dizer assim, ó, se você estiver anotando, pode anotar, que diz assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então veja, o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque para ele é loucura. Ou seja, o padrão é tão elevado que o homem natural, primeiro, ele nem sequer consegue compreender o tamanho do padrão de Deus, de tão elevado que ele é, e chega um momento que ele vai olhar e vai dizer, não, isso é loucura, eu não vou fazer isso não. Não dá para viver dessa forma, não tem como. Por quê? Porque realmente, com a mente natural, você, primeiro, não consegue nem ver o padrão e nem consegue viver o padrão. Que a gente vai ver que foi o que Jesus falou para Nicodemos. Então, não tem como. Então, o homem natural, quem é o homem natural? Nós vimos na semana passada que esse homem natural pode ser eu ou você. Como assim? Nós precisamos refletir, cada um individualmente, se nós já temos a mente de Cristo. E como receber essa mente, nós vimos no capítulo 12. E nós temos que refletir, olha, eu tenho a mente de Cristo hoje, porque se eu não tenho a mente de Cristo, mesmo eu sendo da igreja, eu tenho ainda uma mente natural. E se eu tenho mente natural, isso significa o quê? Que dentro de todos esses anos que eu passei na igreja, eu formulei para mim um ideal de justiça e um ideal do que seria correto, eu estou buscando aquilo. E aí, várias vezes na minha vida, eu caio, levanto. E nunca consigo atingir o ideal que eu coloquei para mim. Mas, mesmo eu já conhecendo as Escrituras, se me fosse colocado diante de mim o padrão de Deus, certamente eu ficaria estupefato. Porque nós já vimos que o padrão de Deus, ele excede e muito o padrão do ser humano, do que é justiça. Por isso que ele diz, nós precisamos ser ensinados da justiça de acordo com a justiça. O que é que significa isso de justiça de acordo com a justiça? A justiça de acordo com o padrão de Deus de justiça, e não com o nosso. Então, Deus espera de mim muito mais do que eu posso até imaginar. Então, às vezes, até aquilo que eu estou achando que eu estou indo bem, se fosse me mostrado pela ótica de Deus, certamente eu ficaria desesperado. Por quê? Porque dentro da minha mente eu não consigo conceber tudo que Deus espera de mim. Então, o que é mais urgente de tudo? A gente receber a mente de Cristo. Por quê? Somente essa mente consegue conceber tudo o que Deus quer do ser humano, e somente essa mente tem poder para viver aquilo que Deus requer do ser humano. Então, a mente natural, nós já vimos que ela é a mente de Satanás. Satanás que controla a mente natural. Nós vimos em Romanos 7 que é aquilo. A pessoa quer fazer, ela sabe o que é certo, ela tem desejo pelo bem, mas quem é que está controlando a mente dela? Satanás. Mesmo ela professando ali, né, está seguindo a Cristo, ela ainda está escrava. Então a mente de Cristo liberta essa pessoa. E olha só, agora vamos falar sobre a justiça, certo? Onde é que eu encontro o padrão de justiça de Deus? Nos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Olha só, na página 186, eu peguei duas citações, duas frases que ele fala sobre os 10 mandamentos. Ele diz assim, ó, a justiça de Deus
conforme expressa em letras e palavras nos 10 mandamentos, corresponde à lei de Deus. Os 10 mandamentos expressam em letras e palavras a justiça de Deus. Então, veja, existe a chamada justiça de Deus. Para que o ser humano pudesse compreender o que é a justiça, Deus expressou essa justiça em palavras. Então, Deus falou, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, o que acontece? Deus, ele expressou em 10 mandamentos. Porém, o que acontece? A mente natural, ela olha para os 10 mandamentos, que a gente viu, né? Essa foi a experiência até do apóstolo Paulo. Com a mente natural, mesmo já sendo um judeu, ele olhava para os 10 mandamentos, e quando ele falou para os filipenses, ele falava assim, né? Quanto à lei, eu era irrepreensível. Mas por que ele dizia que ele era irrepreensível em relação à lei? Porque ele olhava a lei com a mente natural. Então, a lei fala não matarás, eu não mato. A lei fala não adulterarás, eu nunca adulterei. A lei fala não furtarás, nunca furtei. A lei diz para não mentir. Até onde eu lembro, eu não minto para ninguém. Que mais? A lei manda guardar o sábado, eu guardo o sábado. A lei diz para não tomar o nome do Senhor em vão, eu jamais tomo o nome do Senhor em vão, de jeito nenhum. A lei fala para não se prostrar perante imagens, não adorar imagens. Eu não adoro imagens, nunca adorei imagens, nunca vou me prostrar diante da imagem. Então, veja, a mente natural, ela olha para isso e diz assim, bom, então eu sou uma pessoa de caráter bom, sou cidadão de bem, né? Pago minhas contas, faço isso, faço aquilo, então eu não estou desesperadamente perdido. É assim que a mente natural pensa. Agora, por isso que ele diz, a lei é espiritual. Aquilo que você entende como não matarás, que a sua mente consegue conceber, na verdade, o princípio ele é muito mais vasto do que isso. E a sua mente nunca vai conseguir alcançar todo o tamanho desse princípio, porque a mente natural não consegue fazer isso. Só a mente de Cristo pode olhar para o não matarás e fazer como Jesus fez no monte ali no monte, no Sermão da Montanha. Olha o que Jesus falou, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. E ele vai abrir o mandamento não matarás para mostrar para as pessoas, o que você acha que é só você, às vezes, pegar uma faca e colocar na pessoa para tirar a vida da pessoa, na verdade é muito mais do que isso. Só o fato de você odiar aquela pessoa dentro do seu íntimo, mas sem fazer nada, você já é culpado. Percebe? Se você faz coisas que estão deteriorando a sua saúde, você está se matando, você também é assassino. Então, a lei vai começando a se desdobrar perante a mente de Cristo de uma forma que a mente natural não consegue fazer isso. Então, se a mente natural não consegue nem entender, ela vai conseguir viver? Jamais. É isso que ele fala aqui. Então, os 10 mandamentos, eles foram explícitos em palavras. Agora, o viver esses mandamentos, a primeira coisa que a pessoa precisa é ter a mente de Cristo, porque senão ela não vai conseguir. E aí ele vai dizer o seguinte agora, eu peço que vocês abram Romanos juntos comigo para a gente ver isso aqui. Ele diz assim, na página 186, quem estiver acompanhando com o livro na mão, eu também estou olhando o livro aqui embaixo também, porque tem muita coisa que eu coloquei aqui de risco, né? Eu acabei riscando, coisas assim bem interessantes. Ele diz aqui na página 186, que ele diz assim, mas precisamos lembrar que o pendor da carne, olha só, gente, quem quiser anotar, talvez você não esteja usando a King James, você está usando outra tradução. Se você olhar aí, na sua tradução de Romanos capítulo 8, no verso 6, pode estar escrito diferente, porque, por exemplo, na King James, na minha, está escrito assim, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Já vai ter outras traduções que vão dizer assim, porque o pendor da carne é morte. Já aqui aqui, tem outras versões da King James, que é essa aqui, inclusive, está no livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, que diz assim, a mente carnal é inimizade contra Deus. Olha o verso 7. Na minha diz assim, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Na tradução original da King James mesmo, que é usada aqui no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, ele diz assim, porque a mente carnal, olha só, a mente carnal é morte, é inimizade contra Deus, no verso 7. A mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Nós já vimos alguns estudos atrás que a Bíblia não diz que a mente carnal está em inimizade, ela é inimizade. Então, não tem como você manter sua mente natural e ser servo de Deus. Não tem como. Por quê? Porque a mente carnal, por si mesma, ela é inimizade contra Deus. Então, Deus não vai melhorar a sua mente, ele não vai abrandar ou subjugar a sua mente, ele vai retirar a sua mente. Ele vai tirar essa mente carnal
e vai colocar a mente de Cristo. Nós vimos que quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo. É ele quem faz isso. É ele que chega e traz Cristo até você e tira de você essa mente carnal que odeia as coisas de Deus. Então, olha que coisa terrível. Imagina só, professar seguir a Jesus e ainda ter uma mente carnal. Ou seja, a pessoa lê a Bíblia de vez em quando, não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de ler sobre profecia, não tem vontade de orar, ora ocasionalmente. Que isso? Esses são os sintomas de uma mente natural. Esses são os sintomas de uma mente natural. Então, a mente de Cristo, você vê, olha o que Cristo fazia. Cristo estudava muito as Escrituras, sabia as Escrituras, memorizava as Escrituras, tinha tempo de oração com Deus. Então, a mente de Cristo leva a pessoa a fazer isso. Se a minha vida está em completo contraste com a de Cristo, é um sintoma de que eu preciso refletir e pensar, Senhor, dá-me a mente de Cristo. Então, ele continua dizendo assim, mas precisamos lembrar que o pendor da carne, ou a mente carnal, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, olha que coisa interessante. Se a justiça ela está expressa nos 10 mandamentos, e a mente carnal não está sujeita aos 10 mandamentos, significa o quê? Que a mente carnal também não está sujeita à justiça de Deus. Então, gente, olha como isso é importante. Nós não falamos sobre selamento, sobre ser selado, está entre os 144 mil, né? Está entre os fiéis dos últimos dias, mas veja, quem tem a mente natural, é impossível estar entre 144 mil, é impossível ser selado. Por quê? Porque para ser selado, Deus só vai colocar o selo sobre a justiça dele, sobre a mente de Cristo, sobre aquela mente que recebeu a justiça de Deus e sabe o que é a justiça, que é justa. No livro Testemunho Celeste, volume 2, ali diz que Deus não vai selar ninguém de mente impura. Então, a mente tem que ser a mente de Cristo, que é uma mente pura. Então, a mente carnal, ela pode estar, ela tem a justiça de Deus? Jamais, porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, ele pergunta, como pode, então, a mente carnal conhecer a justiça de Deus? Como pode a mente carnal estar sujeita a ela? O Senhor diz que nem mesmo pode estar. Assim, a pessoa que tem somente a mente carnal, ou o pendor da carne, que só conhece o nascimento natural e não tem a mente de Cristo, que não se apropriou da mente natural de Cristo, esta não pode conhecer a justiça de Deus que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Exatamente agora, nesse momento em que o Senhor está desejoso de nos revelar a justiça de Deus de acordo com a justiça, e nos proporcionar o ensino da justiça de acordo com a justiça. É que precisamos, como nunca antes da história dessa terra, ter nada além do que a mente de Jesus Cristo. Então veja, olha o que ele diz, olha, a mente natural, ela jamais pode compreender. Só que Jesus, ele quer muito explicar isso pra gente. Ele está muito desejoso que a gente entenda isso. Só que como é que ele vai explicar se a mente natural nunca vai receber isso? Ela não vai conseguir compreender. Vou dar um exemplo assim, só um exemplo assim bem figurativo. Imagine só, uma criança está na alfabetização e ela começa a ler agora. Você está ali ensinando a criança. Você vai pegar uma função logarítmica ou uma equação do segundo grau ou um assunto que as pessoas só dão no último ano de uma faculdade de engenharia. Você vai pegar aquele assunto e dar para a criança e dizer, ó, entenda aí, ó, é sua obrigação você entender. Se você não entender, você vai apanhar. Gente, que sentido teria isso? Nenhum. Seria uma completa falta de senso. Por quê? Porque a criança jamais compreenderia isso, por mais que ela se esforçasse, por mais que ela entendesse que se ela não chegasse para aquilo, ela estava perdida, ela ia receber uma punição terrível e já era para ela, por mais que ela entendesse, ela iria chorar, ela ia querer entender tudo aquilo, mas ela ia entender? Nunca. Por quê? Porque a mente dela não consegue alcançar aquilo tudo. Então, ela jamais vai conseguir realizar uma equação de segundo grau se ela nem sabe direito ainda formar letra por letra. Percebe? Então, uma criança ela precisa primeiro compreender, ela precisa passar por um processo para que ela possa, lá na frente, compreender. Só que olha que coisa maravilhosa. Com Deus, o que é que ele faz? Cristo não vai chegar até você e lhe mostrar todas as coisas que a justiça de Deus requer, porque senão você vai acontecer o que com você? Você vai se desesperar. Por quê? Porque muitas vezes você não está pronto para entender o que Deus requer. Quando você vai para Isaías 55, se você puder anotar esse capítulo, anote. Porque olha só, quando você vai para Isaías 55, olha o que Deus fala e como realmente a gente passa a entender isso. Ó. Vamos ver aqui, ó, verso 8.
Isaías 55, 8 e 9. Olha o que ele diz, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Olha o que Deus estabelece a diferença entre ele e o ser humano. Ó, os meus pensamentos são maiores do que o de vocês. Aí, para dar uma ideia, assim, para você começar a tentar entender quão diferente é o pensamento de Deus do que ele pensa e o que a gente pensa como justiça, ele diz assim, ó, assim como o céu é distante da terra, assim o meu pensamento é mais alto do que o de vocês. Qual é a distância entre o céu e a terra? Absurdamente grande. Então, Deus diz, ó, você quer comparar os meus pensamentos com os de vocês? Então, compare a distância entre o céu e a terra. Ou seja, é gigantescamente grande. Então, olha o que Deus está dizendo para nós. A mente de vocês jamais vai entender isso, jamais vai compreender essa justiça. Então, ó, se liberte dessa mente. Como nós vimos no estudo passado, através do recebimento do Espírito Santo e a morte do eu. O eu tem que morrer. Se o eu não morrer, a mente natural continua lá e você vai continuar vivendo uma vida que, às vezes, você vai estar até bem consigo mesmo, pensando que está ali, ó, andando de acordo com a vontade de Deus, como aconteceu com Saul em alguns momentos da vida dele, né? Ele achava que estava bem, achava que estava fazendo a vontade de Deus, quando, na verdade, quando Deus ia falar sobre Saul, Deus dizia, ele não está andando de acordo com os meus caminhos. Então, se nós mantivermos uma mente natural, pode ser que a gente esteja vivendo aquilo que a gente pensa ser verdade, quando, na verdade, Deus tem outras coisas, muito mais coisas mais profundas para nos dizer, e a gente não suportaria. Mas a mente de Cristo suportaria? Suportaria com toda certeza. Porque a mente de Cristo consegue abarcar toda essa distância entre o céu e a terra, ela consegue compreender tudo isso. E Cristo conseguiu viver aqui na terra, sendo ser humano como nós, com a nossa natureza, e ele conseguiu entender a justiça de Deus e traduzir isso na vida diária. Então, é essa mente que nós precisamos. É essa mente que consegue ir lá no profundo do pensamento de Deus e compreender o que ele quer. E traduzir isso na vida, mediante o recebimento do poder. Nós vamos falar sobre isso. Então, é esse o ponto, a mente de Cristo. Aí ele diz, sabemos então que a mente carnal não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Aí ele pergunta, está a mente de Cristo sujeita à lei de Deus? A congregação responde, sim. Ela teve conduta diferente em algum momento? Não. A mente de Cristo sempre esteve sujeita à palavra de Deus. Naturalmente, toda a Bíblia é simplesmente a extensão da lei de Deus conforme revelada em Cristo. Assim, não é verdade que a mente de Cristo sempre esteve sujeita à lei de Deus e a toda a palavra de Deus, sem tirar nem pôr? Sim. Nunca houve nada que o impediu de assim proceder. Vamos parar aqui, ó. Isso aqui ainda vai ter a continuação aqui na próxima parte. Olha esse final. Nunca houve nada que o impediu de assim proceder. Olha como a mente de Cristo é diferente da nossa mente natural. Vou dar um exemplo. Se nós sabemos o que é correto, quantas vezes a gente sabe assim, ó, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso conhecer mais as coisas de Deus, eu preciso dar mais tempo para Deus, eu preciso ter mais tempo para as coisas espirituais. Aí a gente começa a pensar, bom, eu faço isso? Não. Eu realmente não tenho muito tempo com Deus, eu tenho... Qual é a nossa desculpa, muitas vezes? O que é que a gente... Para realmente dizer assim, não, mas Deus vai me entender. Aí a gente começa a dizer o quê? Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho fulano, tenho Beltrano, fulano, não sei o quê, tal pessoa me ajuda, tal pessoa me atrapalha, e tem coisas que eu preciso fazer, não sei o quê. Ou seja, no final das contas, sempre vai haver um motivo para dizer assim, ó, por que que eu não vivo aquela vida que eu sei que é a correta? Então, o ser humano sempre vai, cada mente vai formular, a mente natural sempre vai ter um porquê. A mente natural, ela sempre vai formular assim, não, o meu problema é esse aqui. Se não fosse isso, eu estaria vivendo aquele ideal que eu sei que é. Não, o meu problema é esse daqui. Agora, olha a mente de Cristo, nunca houve nada que o impediu de assim proceder. Se você for olhar o livro Desejado de Todas as Nações, ali diz assim, ó, que nunca houve uma vida tão assoberbada de trabalho como a de Cristo. Ou seja, não vai existir nenhum ser humano na face da Terra que vai trabalhar mais do que Cristo trabalhava. Não vai ter esse. E o homem que mais trabalhou na Terra, que mais tinha trabalho para entregar, imagine quantas coisas Jesus tinha que fazer, porque ele era carpinteiro ali,
Quantas coisas ele tinha que entregar, e tinha tempo para entregar, e outras coisas para resolver. Jesus perdeu o pai, né? Então Jesus tinha que cuidar da mãe dele, não tinha a presença paterna, então toda uma questão familiar, os irmãos não acreditavam nele. O Espírito de Profecia fala que essa foi uma das piores tentações para ele na vida dele, porque ficar dentro de casa com pessoas que tiram sarro de você, né? Que falam mal de você, né? Acham que você tá doido, porque muitas vezes os irmãos achavam que Jesus estava louco. Quando Jesus respondia aos fariseus, eles achavam que Jesus estava louco. Então imagine uma vida de pressão no trabalho, pressão familiar, e foi, todavia, o homem que você mais vê orar na face da terra. É o homem que, quando alguém perguntava alguma coisa, ele já falava, está escrito, na hora. Quer dizer, será que realmente o problema de nós não termos profundidade espiritual é falta de tempo? Ou a nossa mente natural está formulando desculpas ou formulando questões imaginárias que está nos deixando longe de Deus? Então, essa é uma coisa a se refletir. Por quê? Porque a mente de Cristo, ela levou Cristo a fazer o quê? A ser íntimo com Deus, independente das circunstâncias. Isso é interessante. Então, a mente de Cristo não é moldada pelas circunstâncias. Observe, Cristo era calmo na bonança e Cristo era calmo na adversidade. A mente natural não é assim. A mente natural, como é que ela é? A mente natural é assim, ó. Eu estou aqui com você hoje, estamos na igreja, ou estamos em algum momento espiritual, então eu sou calmo, eu falo de Deus e tal. Porém, quando acabar esse momento aqui, que eu estiver no meu dia a dia, que alguém me contrariar, não. É falar alto, é muitas vezes falar palavras torpes. Então, essa mente, essa pessoa que procede dessa forma, ela pode receber a justiça de Deus? Nunca. É isso que a T. Jones fala. Nunca. Não tem como, é impossível essa pessoa sequer conhecer a justiça, quanto mais receber essa justiça. Então, essa pessoa pode estar vivendo dessa forma e estar dizendo, professando assim, olha, eu conheço a justificação pela fé, eu estou estudando, eu compreendo já, há algum tempo eu estudo, só que na prática, essa pessoa não tem a mente de Cristo ainda. Vocês percebem, meus queridos, a urgência do Espírito Santo? Só o Espírito Santo pode tirar isso da gente, essa coisa de só conhecer, e não conseguir chegar a entender essa justiça, né? Entender o pensamento de Deus e viver esse pensamento. Porque conhecer por conhecer não vai levar ninguém a lugar nenhum. É só quando esse conhecimento se traduz em sabedoria, ou seja, trazer para a vivência, aí sim, de fato, a pessoa pode saber que ela tem a mente de Cristo. E nós vamos ver agora aqui, né? Ele vai falar que você saber se você tem a mente de Cristo ou não é muito fácil. Olha só que coisa, eu achei muito interessante isso. A gente vai falar sobre isso já já. Ele diz assim, ó, sempre que a palavra de Deus era lida, como a mente de Cristo a recebia? Instantaneamente. Ele não perguntava, nossa, como isso pode ser assim? Não pensem que ele dizia, bem, eu acho que esse texto significa isso e aquilo. Será que ele perguntava, você não está interpretando esse texto de uma forma muito extrema? Não dá para alterá-lo só um pouco? Será que alguma vez ele ficou perturbado sobre alguma coisa que a Bíblia ou o Senhor estava dizendo? Não. Sempre que a palavra de Deus era mencionada, a resposta da mente de Cristo era instantânea. Então, olha que interessante. Jesus, ele não ficava assim, ó, a pessoa, ele ouvia a palavra e falava assim, não acho que seja assim, não. Porque isso, muitas vezes, é o quê? Discórdia. Ele vai falar, John vai falar sobre isso. A mente de Cristo, ela jamais, em hipótese alguma, ela vai gerar discórdia em algum lugar, ou dissensão. Ela jamais vai criar polêmicas. Então, uma pessoa que cria dissensão, que cria polêmicas, essa pessoa, ela pode professar ser o que for. Ela pode professar ter milhares de anos. Essa pessoa tem a mente natural, porque mesmo que seja uma vez na vida, a mente de Cristo nunca gerou discussão, nunca gerou contendas, nunca gerou situações que vão levar as pessoas, né, a procederem de uma forma, né, irracional. Ele vai falar sobre isso nesse capítulo. Aí ele vai dizer agora o seguinte, quando a gente olha para essa mente, né, parece ser algo tão distante, parece ser algo tão difícil, mas olha o que ele fala agora. Irmãos, tenham a convicção de que vocês, ou qualquer outra pessoa, podem conhecer e ter exatamente esse tipo de mente. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, eu sei que vocês podem ter uma mente como essa, a qual, sempre que a palavra de Deus lhe for dirigida, responderá no mesmo instante, sem questionamento, dúvida ou sinal de rejeição. Então,
podemos concluir que se tivermos esse tipo de mente, quando a palavra de Deus for lida, não haverá insubordinação, objeção ou dissensão. Não é isso uma demonstração da mente de Cristo? Sim. É bem fácil, portanto, saber se temos a mente de Cristo ou não. Então ele diz, ó, sempre que a palavra de Deus for lida, a pessoa nunca vai buscar, ela nunca vai ser insubordinada, ou seja, Deus está dizendo que é assim. A pessoa não vai dizer assim, isso aí não dá para viver dessa forma, não. Ela não vai ser insubordinada, ela não vai dizer que, não, isso aí é muito difícil, não dá para viver isso, não. Por quê? Como é a mente de Cristo, Deus quer que eu viva dessa forma, é dessa forma que eu vou viver. Eu vou pedir o poder dele para que eu possa viver dessa forma. Objeção, ou seja, Cristo não fazia objeções. Está escrito isso, mas espera aí. Não. Ele não objetava, ele não fazia objeções à palavra. E nem dissensão. Observe que com os fariseus, que tinham interpretações erradas das escrituras, não compreendiam as profecias, mas Cristo ele era tão, assim, a mente de Cristo é tão maravilhosa, que você vê que Cristo, ele não chegava e batia nos fariseus. Vocês são isso e aquilo e tal, tal. Ele não fazia isso. Olha a sabedoria. Ele levava a palavra de tal forma que os fariseus percebiam a própria má interpretação deles. Cristo não ia atrás deles para estar ali discutindo Bíblia, né? Discutindo, mostrando, falando. Não, porque Cristo sabe que esse tipo de coisa não vai levar a lugar nenhum. Né? Ellen White fala, inclusive, tem vários textos de profecia que ela fala assim, para nunca entrarmos em debates por nós mesmos. Chegar e debater assim, dizer, não, é isso, é assim e tal. Então, isso é muito importante, gente, essa questão da mente de Cristo. E aí ele vai dizer assim, então ele falou, é bem fácil, portanto, saber se temos a mente de Cristo ou não. Aí ele diz, se a mente de vocês, ou a minha, se nossas atitudes e todo o nosso ser não estiverem nesse estado de entrega a Deus, e surgir em nossa mente ou coração uma disposição para levantar objeções ou causar discórdia, que tipo de mente temos então? A mente carnal, ou seja, a mente de Satanás. Logo de início, foi esse tipo de mente que começou a fazer objeções. Chegou o tempo de nos livrar dessa mentalidade. Então, ele faz alusão aqui à queda de Lúcifer. Quando Satanás começou a ter a mancha da iniquidade dele no céu, o que foi que ele começou a fazer? Qual foi a primeira coisa que ele começou a fazer? Objeções. Ele começou a fazer o quê? Não, peraí, tem coisas aqui que não acho que é assim dessa forma, não. Ele começou a raciocinar e fazer objeções ao reino. Bom, a palavra estava bem clara. É isso. Está escrito, né? Vamos pensar assim, né? Está escrito dessa forma. Claro que no céu, Deus já tinha dito tudo de forma clara para os anjos. Então, a palavra já tinha sido dada. Só que ele começou a objetar. Não, peraí. Mas esse tipo de governo, eu acho que não seria bem assim, sabe? Não sei, mas eu acho que tem algumas questões. Aí o que foi que ele começou a fazer? Colocar isso na cabeça dos outros anjos. Objeções. Você não acha que poderia ser de outra forma, não? E aí os anjos, eles nunca tinham pensado da forma como ele tinha pensado, e eles começaram a ponderar. Olha que coisa terrível, né? Eles começaram a ponderar. Realmente, nunca tinha pensado nisso, mas... Aí começou a gerar o quê? Insatisfação. Insatisfação. Quantas vezes, gente, até no meio das famílias se separam. Por quê? Porque alguém chega e faz uma objeção contra outra pessoa. Fulano. Acho que aí começa, né? As objeções, as situações, as dissensões, e às vezes até famílias inteiras se separam, amigos, por conta da língua, né? A Bíblia fala em Tiago 3 da língua que consome como fogo. Mas a língua só consome pelo fogo porque qual é a origem desse fogo? A mente carnal, que é a mente de Satanás. Então ele diz, chegou o tempo de a gente se livrar disso, dessa mentalidade que quer causar dissensões. E aí ele continua. Mas lhes digo que só podemos dizer que essa mente existe numa pessoa se ela responder imediatamente à palavra de Deus, sempre que esta lhe disser algo, que está falando da mente de Cristo. Não há nada nessa mente que possa levantar uma objeção contra a palavra. Essa mente não é natural em ninguém, ou seja, ninguém nasce com a mente de Cristo. Mas qualquer um pode tê-la e estar consciente disso. É esse tipo de mente que devemos ter. É a essa mente que o Senhor pode revelar sua justiça de acordo com a justiça, pois tal mente recebe de Deus exatamente o que Deus tem para dar, da maneira como Ele quer, não como eu quero, nem com a disposição para tentar consertá-la, modificá-la ou subtrair algo dela. Na prática, um exemplo. Imagine só, a pessoa ela diz assim, Senhor, eu quero viver toda a sua verdade. Eu quero me entregar completamente, Senhor. Me mostra, Senhor, a tua palavra, me mostra a sua verdade.
Deus ouve a oração e responde. Aí ele vai e faz com que a pessoa conheça certa verdade. Então, digamos que a pessoa conheceu ali, está escrito bem claro, deixa eu ver algum exemplo aqui para nós. O lar adventista, ela viu bem claro como deve ser a forma dela criar os filhos, ela viu bem claro onde ela deve morar, o Senhor pede que nesses últimos dias a gente more no campo e tudo isso. Aí a pessoa olha para isso e fala assim, não, se eu for fazer isso, ela vai começar a fazer o quê? Raciocinar. Que foi o mesmo problema de Eva. A palavra era clara. Eva foi raciocinar. Raciocinar em que sentido? Ouviu uma objeção e foi raciocinar sobre a objeção. Ah, mas é assim mesmo? É isso mesmo que Deus disse? Será que realmente é dessa forma? Mas tem outras questões a gente ponderar, porque... E o que foi que aconteceu? Logo depois a palavra foi retirada do coração. Então, Jesus não fazia isso. Quando alguém vinha e falava, observe no deserto da tentação, Satanás falou assim, lança-te daqui abaixo porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Então, ele estava insinuando dúvidas, né, e criando situações para que Jesus fosse presunçoso, né? E Jesus falou assim, não, está escrito assim, 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 assim. Então, Jesus tinha noção dos textos bíblicos, ele sabia onde aplicar os textos, percebe? Então, nós temos que ter esse apego com a Escritura, de forma que a gente saiba exatamente onde os textos se aplicam e onde eles não se aplicam. Então, só que Jesus, ele não ficou ali remoendo. Ah, realmente, eu poderia me jogar, porque se eu me jogar, pelo menos ele vai embora logo. Né? Já adianta meu lado aqui, que ele não fica aqui com essa chatice aqui do meu lado. Não. Jesus simplesmente lembrou do que a palavra dizia, porque ele tinha apego com a palavra, e viveu de acordo com a palavra. Mas a mente natural, o que é que ela faz? Ela lê e ela olha se ela tem condições de viver aquilo. Não é recebi vivo, não. É vou receber, mas peraí. Deixa eu ver aqui minha realidade. Eu posso ver isso aqui agora? Não posso. Então, isso aqui eu não vou viver. Não dá para viver dessa forma. Se eu for viver dessa forma, por exemplo, né? O sábado. Não dá para guardar o sábado. Imagine se eu for guardar o sábado, vou perder emprego, vou perder estabilidade, vou perder isso, vou perder aquilo. Outro exemplo, morar na roça? Jamais. Vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder aquilo. Ou seja, a pessoa está querendo viver a verdade de Deus e Deus está mostrando a verdade para ela, para que ela possa cada vez mais estar próxima dele, para ele retirar dela essa mente carnal, mas ela mesma não está permitindo esse processo. Percebe? Então, isso é uma coisa assim que mostra, né? Esse é outro sinal que você tem uma mente natural. Então, veja que ele diz, ó, é bem fácil você saber se você tem a mente natural ou não. Você olha para a vida de Jesus e vê tudo que a mente de Jesus fazia com ele. Se nós estamos procedendo de forma diferente, significa que não temos a mesma mente dele. Então, precisamos rogar ao Senhor, Senhor, põe essa mente em mim. Senhor, me livra dessa mente carnal, essa mente de Lúcifer, né? Aquela mente que quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já me enervo e falo, e às vezes só vou meditar depois do que eu falei. Ou então aquela mente que, por mais que saiba que alguma coisa é errada, mas quando vem a vontade, não dá não, já era. Essa é a mente natural. Essa é a mente natural. Então, precisamos de uma mente diferente. Quando Deus fala assim em Ezequiel 36, ó, e tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne, lembre-se, ó, o verbo se fez carne. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Eu vou tirar de vocês essa mente natural, vou tirar de vocês isso, e vou dar a vocês a mente de Cristo, a mente do verbo que se fez carne. Eu vou colocar a mente dele em vocês. Então é essa mente que a gente precisa, urgentemente. Só essa mente que pode realmente agora começar a olhar para as coisas de Deus e ver profundidade naquilo e conseguir ter poder suficiente para viver isso. E isso vai trazer o quê? A gente viu na semana passada. Quando a mente de Cristo está estabelecida na pessoa, qual é o resultado? Vida e paz. Observe muitas vezes que a gente vive, às vezes, numa vida assim, ó. A gente até está na igreja, a gente até conhece a verdade, mas no fundo, a gente vive numa certa constância de medo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou me salvar? E a gente pensa que isso é normal, porque a gente pensa que no tempo de angústia, os salvos não vão saber, nem vão passar por aquela angústia. Mas veja, será que Cristo, quando esteve na Terra, ele vivia todos os dias assim com esse medo, com esse receio? Será que eu não vou ser salvo? Será que o Pai me ama? Será que ele vivia dessa forma? Será que a mente de Cristo leva a pessoa a ficar assim? Não. Olha o que a Bíblia fala, a mente natural, o pendor da carne é para a morte. Ou seja, é só miséria. Mas a mente do espírito, ela traz o quê? Vida e paz. Paz. Por isso que ele diz, justificados, pois, pela fé, temos paz.
Temos paz com Deus. Então, a justificação pela fé verdadeira, que é o recebimento da mente de Cristo em nós, ela traz paz. Né? E ele diz, mas lhes digo que só podemos dizer que essa mente existe em uma pessoa se ela responder imediatamente à palavra de Deus, sempre que esta lhe disser algo. Então, quando a palavra de Deus falou, eu acredito. Eu acredito, porque essa é a palavra do Senhor. Se Deus falou que é assim, não tem por que eu levantar objeções contra a palavra. E aí, no final, ele vai dizer assim, portanto, aqueles que recebem o conceito, ele diz assim, ó, aqueles que recebem o conceito ou a verdade da justificação pela fé, ou da justiça pela fé, de acordo com as suas próprias ideias e visões sobre o assunto, de fato, não a possuem. Isso é tudo. O que simplesmente estão recebendo é o conceito satânico de justiça pela fé, ou seja, o sistema católico romano de justificação pelas obras, o qual é passado adiante como justificação pela fé. Estamos vivendo num tempo cuja seriedade 90% de nós nem sequer imaginam. Um tempo em que precisamos estar certos de que o sentido que atribuímos à justificação pela fé é o correto e não o usado pelos católicos romanos. Isso é inegociável. Essa parte aqui eu achei extremamente forte. Que ele diz assim, olha, aqueles que recebem o conceito, né, ou a verdade da justificação pela fé, de acordo com as suas próprias ideias e visões sobre o assunto, de fato não possuem. Olha isso. Então imagina só, imagina uma pessoa que de repente pergunta para ela assim, você conhece a mensagem da justificação pela fé? Conheço. A mensagem da justificação pela fé nada mais é do que Cristo em nós. É Cristo vivendo no ser humano, é Cristo isso, Cristo aquilo, tal. Mas veja, dentro de tudo isso que a gente vem estudando nessas últimas semanas, sobretudo do verso do Sermão 11 em diante, né? Você percebeu um detalhe que ele diz? Qual é a primeira coisa que nós precisamos ter para que a gente possa saber se realmente a gente entende o conceito de justificação pela fé? A mente de Cristo. Ou seja, a mente de Cristo tem que estar em nós. Somente essa mente. Porque o que acontece? Se você não tem a mente de Cristo, o que vai acontecer fatalmente? Isso não tem sombra de dúvidas. Nós já falamos sobre isso. O que vai acontecer? Você vai formular um ideal. E aí você vai olhar para aquele ideal e dizer assim, uau, eu admiro quem já consegue viver dessa forma, mas eu estou lutando com Deus para chegar lá. Então aquele ideal para você é isso aí. E aí você muitas vezes fica frustrado porque você colocou um ideal que você nem com o seu ideal que você colocou, você está conseguindo. Aí você olha, aí daqui a pouco você olha para a vida do irmão. Olha, fulano vive dessa forma, olha que coisa linda, olha onde ele mora, olha a família, olha isso, olha aquilo outro. E aí você pensa que aquele ideal é o ideal de Deus. E não é. O ideal de Deus, ele é extremamente maior e mais amplo e mais abrangente e muito à frente do seu. Então, isso é muito importante, gente, porque veja que nessa época, a T. Jones falou assim, ó, nem 90% do que estão aqui, né, 90% da gente não conhece o conceito de justificação pela fé. Professa conhecer, ou seja, fala que conhece. Mas por que a gente pode perceber claramente que naquela época as pessoas não entendiam? Porque Ellen White fala que se eles tivessem entendido, vivido e pregado, Cristo teria voltado. Isso só duraria no máximo 1 ano. A gente viu que ela falou isso em 1894, esses sermões de A.T. Jones são de 93. Então, assim, se o povo realmente tivesse entendido essa noção de que eles precisavam da mente de Cristo, eles teriam clamado pelo Espírito Santo como eles nunca tinham clamado antes. Eles tinham agora pensado no Espírito Santo, orado pelo Espírito Santo, pedido pelo Espírito Santo, mas eles não fizeram isso. Por quê? O que aconteceu? Jones pregava, eles aí ouviam, você vê que eles até respondem os sermões de Jones. Jones pergunta, eles respondem, é isso, é aquilo, ou seja, eles tinham assentimento intelectual. Então, eles aceitavam o que ele falava, mas eles não traduziam isso na vida. E esse é o maior perigo do povo de Deus, que é o quê? Ter um assentimento intelectual com a verdade presente, mas não tem a mente de Cristo, ou seja, não vive de fato o que Deus espera deles. Eles formulam o que eles acham que é verdade, mas não vive de fato o que Deus considera como verdade. A gente vai ver que, na verdade, isso é muito mais antigo do que parece, porque isso aconteceu com Ezequiel, né? Deus falou assim para Ezequiel, eu pedi que vocês abram comigo Ezequiel para a gente ver esse ponto.
Ezequiel capítulo 33, quem puder anotar, verso 30. Isso aqui que eu vou ler, gente, aconteceu em 93 com a T. Jones. O que aconteceu com Ezequiel, aconteceu com a T. Jones também. E nós precisamos hoje pensar nisso para que isso não aconteça em nossos dias. Ó. Ezequiel 33, verso 30, que diz assim, ó, também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes, ou de ti junto às paredes, e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem o instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier a passar, e eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Gente, olha isso. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Filho do homem, as suas palavras são para eles, suas palavras são para eles como uma canção de amor, ou seja, eles ouvem o que você fala, eles ouvem o que você prega, e eles gostam, para eles é como música. Mas olha, filho do homem, eles ouvem, eles chamam outras pessoas para ouvir suas palavras, eles falam das suas palavras e dizem que você é como uma pessoa que sabe bem, né, tocar um instrumento, e eles falam de você, mas eles não vão cumprir as palavras. Gente, isso é terrível. Eles não vão cumprir, é isso que Deus está dizendo. Eles ouvem você, eles até lhe respondem, eles entendem, mas eles não vão cumprir. E eles só vão se dar conta disso depois. E, gente, isso é exatamente o que aconteceu aqui em 93. As pessoas estavam ouvindo, elas tinham um assentimento intelectual, elas compreendiam que o que John estava pregando era verdadeiro, tinham um aval do Espírito de Profecia, elas sabiam que estavam num momento terrível da história da Terra, mas mesmo assim, não foi suficiente para que elas compreendessem a justificação pela fé e vivessem. Agora, se nós voltássemos no tempo aqui agora, e fôssemos lá para 93, todos nós aqui que estamos aqui, e fôssemos para lá em 93, e perguntássemos para aquelas pessoas que estavam ouvindo o A.T. Jones, mesmo depois que ele terminou todos os sermões, e perguntássemos, você conhece a mensagem da justificação pela fé? O que elas responderiam? Conheço, olha, essa mensagem é incrível, essa mensagem é maravilhosa. O irmão A.T. Jones pregou para nós, e olha, está bem claro na minha mente. Ok, mas a história nos mostrou o quê? Que Deus queria ter formado o povo dele naquele período, e não foi formado. Por que não foi formado? Porque o povo não se preparou. Então, estava tudo para acontecer, só precisava o povo estar pronto. O povo esteve pronto? Não. Então, gente, isso para nós, nós precisamos ser diferentes do que o povo foi no passado. O povo tinha um assentimento intelectual, eles compreendiam, eles buscavam, mas na vida deles, com certeza, no dia do juízo, isso vai ser mostrado, né, perante todos, que as pessoas muitas vezes estavam ali com a T. Jones, ouvindo a mensagem, compreendendo a mente de Cristo, sabendo que tinham que receber a mente de Cristo, mas quando voltavam para casa, certamente elas iam para os seus afazeres, elas iam para os seus prazeres, né? Não sei, naquela época eu acho que não tinha televisão, essas coisas assim, mas vamos só dar um exemplo, né? Trazendo para os dias de hoje. Elas voltavam para casa e assistiam suas televisões, seus programas favoritos, seus jogos, suas coisas, né? Seus afazeres, e ficou por isso mesmo. Então, elas iam lá, ouviam a T. Jones pregar, quando terminava, que voltava para casa, era isso aí mesmo. Continuava do mesmo jeito. Então, era o que Deus falou para Ezequiel, filho do homem, eles estão fazendo isso com você. Você está pregando, você está falando, você está dizendo para eles o que é que deve fazer, eles ouvem você, gostam de ouvir você falando, mas quando chega na casa deles, eles não vivem nada do que você está falando. Gente, que coisa terrível. Então, que nessa geração nós sejamos diferentes, né? Nós temos esses sermões em mãos e temos que realmente trazer isso para a vida, né? Não basta eu olhar, porque realmente você percebe que a noção bíblica aumenta gigantescamente quando a gente lê esse livro. Mas se isso ficar somente no intelecto, não for trazido para o coração de verdade, vai se cumprir novamente o que aconteceu com Ezequiel, né? Que a verdade estava ali, mas o povo ouviu apenas como uma canção, não trouxe isso de fato para a vida. Então, a mente de Cristo é algo que nós precisamos para ontem. Por isso que aqui a T. Jones fala, que ele diz assim, ó,
Estamos vivendo num tempo cuja seriedade 90% de nós sequer imaginam. Um tempo em que precisamos estar certos de que o sentido que atribuímos à justificação pela fé é o correto e não o usado pelos católicos romanos. Isso é inegociável. Quer dizer, eu preciso ter, antes de eu entender a justificação pela fé, eu tenho que ter a mente de Cristo. Porque se eu não tiver a mente de Cristo, o que vai acontecer comigo lá na frente? Eu posso estar hoje professando conhecer a mensagem da justificação pela fé, mas quando Satanás trouxer os enganos dele bem sutis, como eu não tenho a mente de Cristo e não abarquei toda a justiça, Satanás vai saber disso. Então Satanás vai dizer, ó, ele só foi até aqui, ó. Daqui ele não passou, porque ele não tem a mente de Cristo, então eu vou pegar nele nesse ponto aqui. E a gente vai acabar fatalmente caindo. Então temos que lembrar que nós temos um adversário extremamente sábio também. E somente Cristo venceu Satanás. A gente, por nós mesmos, não vamos vencer Satanás. E aí vem a nossa grande esperança, que é o quê? Participar do autoclamor. Todos querem participar do autoclamor. Não tem uma pessoa que sabe que é o autoclamor que não quer participar do autoclamor. Todos querem, porque todos querem ser cheios do Espírito Santo. Todos querem participar do autoclamor. Mas Rita Jones fala, quem estará preparado para o autoclamor do terceiro anjo? Aqueles que têm a presença de Jesus Cristo. Aqueles em quem a presença de Jesus Cristo se fizer presente graças à obra tensionada pela mensagem à Laodiceia. Bom, que mensagem à Laodiceia é essa? Já estudamos essa mensagem algumas semanas atrás. Mas olha só, se você abrir a página 187, ele vai citar o caminho a Cristo. E ele vai dizer qual é a obra da mensagem para a igreja de Laodiceia. E olha, gente, eu confesso a vocês que foi quando eu li esse livro pela primeira vez que eu consegui enxergar Laodiceia em mim. Por quê? Foi ali quando eu olhei e falei assim, Senhor, misericórdia. Porque a gente vai perceber aqui que Laodiceia, né, que comumente a gente sempre fala assim, Laodiceia é o povo do juízo, né, é o povo dos últimos dias, é a igreja. Mas perceba que quando ele fala com Laodiceia, ele está falando individualmente. Então ele está falando para mim e para você. Então, ok, representa sim a igreja dos últimos dias, o povo. Mas temos que lembrar que quando Deus está falando aqui nas Escrituras, ele está falando comigo. Então a mensagem é para mim individualmente, para me salvar. Então, olha o que Deus quer fazer em cada um de nós. E olha se realmente a gente está dando atenção à mensagem de Laodiceia. Olha só, ele diz assim, está na página 187, no terceiro parágrafo, onde ele diz assim, ó, lerei uma ou duas citações relacionadas com o que discutimos na outra noite. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186, leio a passagem sobre a mensagem à Laodiceia e qual é o seu propósito. Agora ele vai citar Ellen White. Ó. Ellen White fala assim, ela está destinada a despertar o povo de Deus, a lhes revelar suas apostasias e levá-los a zeloso arrependimento, a fim de que sejam favorecidos com a presença de Jesus e estejam preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Então veja, qual é o propósito final da mensagem da igreja de Laodiceia? Prepará-los para o alto clamor do terceiro anjo, para que eles tenham a presença de Jesus e estejam preparados para a mensagem, para o alto clamor do terceiro anjo. Então, veja, quem é que vai dar o alto clamor do terceiro anjo? Quem é que vai participar disso? Aqueles que têm a presença de Jesus Cristo. Mas o que significa ter a presença de Jesus Cristo? Porque a gente pode parar para pensar e raciocinar da seguinte maneira, mas Cristo não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele já não conhece tudo, sabe de tudo? Sim, mas perceba o seguinte, a gente vai ler aqui, ó, no último parágrafo da página 187, a gente vai entender o que significa isso. Olha só, ela diz assim, agora é um texto da irmã White, que fala assim, ó, quando Cristo ascendeu para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir-lhe a presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Jesus, o Salvador, que com eles havia andado, falado e orado, que lhes inspirara a esperança e conforto ao coração, fora levado ao céu, quando seus lábios proferiam ainda a mensagem de paz, enquanto a nuvem de anjos o recebia. Vieram até eles os acentos de sua voz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ascendera ao céu em forma humana. Sabiam que ele estava perante o trono de Deus, ainda como amigo e salvador seu, que sua simpatia não se havia alterado, que continuava identificado com a sofredora humanidade. Estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio precioso sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em lembrança do preço que pagara por seus remidos. Sabiam que ascendera ao céu a fim de lhes preparar lugar, e que voltaria e os levaria para si. Quando se reuniam, depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar suas petições ao Pai, em nome de Jesus. Então, olha só, eles sabiam que por mais que Jesus Cristo estivesse
no santuário lá em cima, por mais que ele tivesse sido retirado deles, a presença de Jesus pessoal continuaria com eles até de forma mais íntima do que antes. Por quê? Porque antes, Jesus ele estava com eles ali fisicamente. Então, Jesus, ele, por exemplo, eu poderia estar em Cafarnaum e Jesus estaria em Betsaida. Então, eu não ia estar pessoalmente com Jesus. Então, Jesus estava ali na humanidade. Enquanto ele estava aqui, ele estava limitado, porque ele só podia estar em um lugar por vez. Agora, depois que ele ascende, que ele envia o Espírito Santo, ele agora, né, através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele traz Jesus pessoalmente para cada pessoa. Então, eu consigo ter uma comunhão com Cristo como se só existisse eu no mundo. Então, eu posso sim ser amigo de Jesus de uma forma que só tem eu e ele na Terra, como se só tivesse eu e ele. E, ao mesmo tempo, meu irmão também pode ter uma comunhão com Jesus como se só existisse ele. Então, Jesus consegue fazer isso hoje, né? Então, não era uma coisa que os discípulos pensaram, ele foi embora e agora a gente não vai ter mais aquela presença. Não, eles sentiram a presença ainda mais perto deles, porque Jesus agora, em vez de estar com eles ali, né, com o corpo, ele enviou o Espírito Santo para estar dentro deles. E assim eles sentiram realmente Cristo dentro deles. Cristo passou a viver neles, né? Essa foi a experiência que eles tiveram. Então, a mensagem da igreja de Laodiceia, ela quer fazer a mesma coisa. Cristo quer fazer a mesma coisa. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, porque nós já vimos que é ele que traz a presença de Cristo, e que não era uma presença imaginária, não, é uma presença real. Cristo quer realmente me ensinar ali, né? Mas para isso ele disse, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Nós já vimos que o ouro refinado pelo fogo é a fé e o amor puros, que significa a obediência de Cristo. Eu preciso da obediência de Cristo, ou seja, ele me dá, não tenho que ficar buscando e me martirizando para chegar a ser obediente como ele. Não, ele já me dá essa obediência de graça, porque eu preciso ter comunhão com ele, porque eu vou receber isso de graça da parte dele. Nós já vimos também que nós precisamos de quê? Primeiro, do ouro provado pelo fogo, as vestes e o colírio. Então, eu preciso desse colírio porque eu sou cego. Laodiceia é cega, ela não consegue ver da forma como ela tem que ver de verdade. Então, eu preciso do colírio. E esse colírio é o quê? É o Espírito Santo que traz a visão para mim. É o Espírito Santo que traz a mente de Cristo para mim, que tira aquela nuvem da minha frente e que eu passo a enxergar as coisas. É isso que ele quer fazer. A mensagem de Laodiceia faz isso. Então, a mensagem de Laodiceia diz, você é miserável, pobre, cego, você é muito mal. Só que você nem sabe o quão mal você é, mas eu quero lhe mostrar o quão mal você é. Só que você não está preparado ainda. Então, você precisa muito do Espírito Santo para que você comece, né? Ele vai lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado, porque realmente você não crê. Você precisa crer, né? Então, à medida que você vai crendo, que ele vai lhe mostrando os seus erros, você vai crendo que eu sou capaz de lhe transformar, eu vou mostrando para você cada vez mais coisas, até você ficar limpo por completo. Essa é a mensagem do Laodiceia. E aí a James fala na página 188, estamos já no finalzinho. Ele fala assim, é isso que Deus quer que tenhamos agora. Ele deseja para nós o mesmo que os discípulos alcançaram no Pentecoste, a presença pessoal de Jesus Cristo. E se tivermos isso, ele estará mais próximo de nós do que quando esteve no corpo aqui. Ele quer chegar-se a nós nestas reuniões, a cada noite, mais intimamente do que se estivesse assentado conosco. É isso que ele deseja agora. E aí ele vai dizer agora o seguinte, o que não é fé. E aí ele diz assim, que ele já tinha falado sobre fé em alguns momentos anteriores, mas agora vai dizer, vamos complementar aqui. No sermão passado, vocês devem lembrar que o final dele a gente viu sobre a justificação pela fé de Roma e a justificação pela fé protestante. E essa justificação pela fé protestante, a gente vai falar sobre ela no próximo slide, porque a gente vai ver o que não é fé. Veja só, a justificação é pela fé. Então, assim, tem que haver fé para haver justificação. Senão não tem como haver justificação. Aí o que Satanás faz? Ele lhe dá um falso conceito de fé. Satanás, ele é tão astuto, né, tão mal, que ele faz duas coisas. Ele não te dá só uma justificação errada. Ele lhe dá duas coisas erradas. Ele lhe dá um conceito de fé errado, e depois ele lhe dá um conceito de justificação pela fé errado. Quer dizer, é para te desencaminhar completamente. Então, nós precisamos entender o que não é fé, e depois a gente vai entender o que é fé. Então, o Atendimento ele vai dizer o seguinte, na página 190, ele diz assim, vamos complementar aquela definição de fé. Uma pessoa pode crer na existência e poder de Deus, pode crer na verdade da Bíblia, e nós cremos, pode crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Santo de Deus, nós cremos, mas não passar de um demônio. Olha só,
Eu posso crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que ele é o Messias, crer na verdade da Bíblia. Nós vimos na semana passada que o quê? Que os demônios também creem. Então não tem diferença nenhuma. Se a fé que a gente está dizendo que tem é essa fé não nos diferencia em nada dos demônios. Porque se você perguntar para um demônio hoje, se lhe fosse se lhe fosse permitido perguntar para um demônio, ó, faz pergunta para eles aí. Aí você pergunta, você acredita em Deus? Ele ia dizer o quê? Não? Claro que não. Ele ia dizer, creio. Aí você perguntaria, você acredita que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus? O que é que o demônio responderia? Acredito. Aí você perguntaria para ele, você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? O que é que o demônio responderia? Claro, porque na própria Bíblia, o que é que o demônio falou sobre Jesus? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Agora, nós vimos na semana passada o seguinte, qual é a diferença entre a fé dos demônios, a forma como eles creem e a fé de Jesus? Vamos continuar aqui, que a gente vai ver isso novamente. Ele diz assim, uma pessoa pode crer na existência e poder de Deus, pode crer na verdade da Bíblia, pode crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Santo de Deus, mas não passar de um demônio. Mas isso não é fé. Não há poder algum nesse tipo de crença que possa ajudar alguém. Não temos aqui o cerne de todas as exortações que os testemunhos nos têm dado durante todos esses anos, que a verdade deve ser mantida no pátio exterior, não deve ser mantida no pátio exterior, mas deve ser introduzida no santuário interior da alma? Sim. A ideia presente aqui é que as pessoas manterão a verdade distante, a verão como mera teoria e darão a ela sua própria interpretação. Em seguida, seguirão independentes para fazerem o que querem, o que creem. Isso não é fé. Percebeu, então? Então, assim, a crença que os demônios têm é essa, ó. Você crê que a Bíblia é verdadeira? Creio, mas não trago isso para a minha vida. Entendeu? Você crê que Jesus é o Messias? Creio, mas não tenho nada com ele. Percebe? Ao mesmo tempo que os demônios falavam, tu és o Filho de Deus, eles falavam, que temos nós contigo? Ou seja, eu não tenho relação nenhuma com você. Entende? Então, a fé dos demônios, ela faz isso, ela só acredita que aquilo é verdade, só. Acredita que Jesus veio, acredita que Jesus é o Salvador, acredita que a Bíblia é verdadeira, acredita em tudo, mas não traz para a vida. Então, isso não é fé. Entendeu? Então, mas Roma diz que isso é fé. Roma diz, ó, você tem que crer no credo. Você tem que crer nisso, 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 nisso. Te dá uma lista de coisas para crer. Aí ele pergunta, você crê nisso? Creio. Pronto. Então você tem fé. Aí agora ele vai dizer agora o que é a fé de verdade. Ele diz assim, ó, fé é isto. Ele vai citar caminho a Cristo, ó. No caminho a Cristo fala assim, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a ele, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas. Olha só, olha a diferença. Não é só crer na palavra, mas tem também uma submissão da vontade. Ah, então é aqui que é o ponto-chave. Não é só eu dizer que acredito em algo, é eu me submeter àquilo. Então, eu posso dizer que creio naquilo, mas não me submeto. E aí ele vai dizer assim, essas palavras são muito significativas e merecem consideração. A submissão da vontade a ele. Isso já foi feito? Vocês submeteram a vontade de vocês com a intenção de nunca a reaver ou exercitá-la do seu próprio modo e por conta própria? Vocês já lhe entregaram a vontade? Eu me refiro à vontade de vocês, entendem? Deus tem a vontade de vocês? Alguém pode dizer, eu acho que ele tem. Bem, é necessário ter certeza disso. Bem, outro pode dizer, estou tentando submeter minha vontade a ele. Aí ele diz, bem, pare com essas tentativas, submeta a sua vontade a ele, coloque um ponto final e tenha certeza disso. Gente, olha, eu achei isso realmente assim de uma profundidade grande. Por quê? Eu posso hoje pensar assim, alguém pode me perguntar o que a Tiriane perguntou, você entregou sua vontade a Deus? Aí eu posso dizer, rapaz, eu acho que sim, eu tenho tentado fazer isso. Ele diz, não, tá errado. Você tem que ter certeza, eu entreguei. O que significa isso, então? Entregar a vontade. Jesus fez isso. Você olha para a vida de Jesus e você vê, o Espírito de Profecia fala que a vida de Jesus era um contínuo desdobramento da vontade de Deus. O que é que Jesus fazia? Não a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Então, cada dia de manhã, ela fala que Jesus recebia do Pai o plano dele para aquele dia. Então, quando ele fala assim, eu quero saber os planos de Deus para minha vida, a gente só pensa nos planos de Deus quando é algo para o futuro. Será que Deus quer que eu faça essa faculdade? Não sei. Está nas mãos dele, é o plano de Deus para minha vida. Deus não tem só um plano para o futuro daqui a não sei quantos anos, não. Deus tem um plano para a gente para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a pouco. Então, é esse desdobrar da vontade e você
ter, né, uma intimidade com Jesus de tal forma que o que você vai fazer daqui a pouco, você tem que saber se ele quer que você faça aquilo ou se você está fazendo aquilo que você quer. Olha isso. Então, essa coisa que eu estou fazendo é porque eu quero ou porque Deus quer? Essa vontade é minha ou é dele? Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal empreendimento. É Deus que quer que eu faça esse empreendimento ou sou eu que quero? Né? Vou dar um exemplo. As coisas estão prestes a acabar no mundo. Vou fazer agora, vou entrar em uma situação para daqui a 10 anos. Peraí, será que Deus quer que eu faça planos para 10 anos, sendo que ele já deu uma mensagem de urgência para nós? Será que essa é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Então, veja, você tem que entregar. O que é entregar? Bom, eu quero ou eu não quero, mas o que que Deus quer? Bom, Deus vai me revelar. Ele vai revelar para cada pessoa individualmente, pela palavra e pelas circunstâncias. Mas vai chegar momentos que a minha vontade não vai ser fazer a vontade de Deus. E é nesse momento que é a luta. Por quê? Deus vai mostrar algo e às vezes eu não quero. Mas por entender que é a vontade de Deus, eu vou fazer. Agora, o diabo não faz isso. O que é que o diabo faz? O diabo, ele sabe que Deus quer aquilo e ele não faz. Simplesmente isso. Não só o diabo, como a mente natural. A mente natural, ela vê, ela sabe que Deus quer aquilo, mas ela, quando ela não tem vontade de fazer, ela vai arrumar desculpas para não fazer. E vai dizer assim, mas Deus vai me perdoar, Deus sabe de mim, Deus conhece meu... Enfim, ela vai criar um monte de situações. Então, assim, precisamos não ser assim. Qual é a verdadeira fé? Ó, a verdadeira fé diz, se Deus falou isso aqui, é isso. Não tem escapatória. A vontade de Deus é essa. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Que realmente a gente percebe que é um conflito entre nós e nós mesmos, né? O conflito é o entregar. Eu preciso entregar a vontade, né? A vontade é o centro de tudo. Ele diz assim, ó, a submissão da vontade a ele. Vocês já submeteram a vontade a ele? Ela já se foi a ponto de vocês terem consciência de que foi mesmo e que vocês não têm nenhum desejo, impulso ou qualquer inclinação que seja para usá-la por conta própria? Ela já se foi? Vocês podem ter consciência disso. Vocês podem ficar sabendo se a submissão da vontade foi completa. Aí alguém pergunta, como? Aí ele pergunta, como? Ora, simplesmente praticando a ação da submissão, dizendo ao Senhor que a vontade está entregue, e assim será. Uma pessoa tem consciência de que houve a submissão quando ela de fato se submete. Aí uma voz fala, quando ela não tem essa consciência, isso indica que não houve a submissão. Aí a Jones responde, exatamente. Vamos trazer para um plano mais assim, mais físico entre pessoas, para a gente tentar entender essa relação entre nós e Deus, né? De uma forma um pouquinho mais figurativa. Ó, imagine só, você e seu pai ou sua mãe, né? Digamos que eles estão ali, eles estão vivos e eles falam com você uma coisa. Você entende que o mandamento fala, não tomar, né? Não honrar pai e mãe. O mandamento fala isso, honrar pai e mãe. Aí, os seus pais mandam você fazer algo que dentro de você, você não quer fazer. Você não sente vontade de fazer. Mas você sabe que aquilo que eles pediram não é nada de errado. Eles pediram esse favor para você, mas você não quer fazer. Nesse momento, você tem duas escolhas. Ou você não faz, porque realmente você não tem desejo de fazer aquilo, ou você faz por entender que deve honrá-los. Quando você decide fazer para honrá-los, o que é que você está fazendo? Submissão. Você está se submetendo. Então, ou seja, você entregou a sua vontade. Então, a vontade sua era não fazer, mas você foi lá e fez. E o que eu acho mais incrível, gente, é que essa semana eu li que isso acontecia com Jesus, eu achei isso maravilhoso. Fala que na infância de Jesus, tinha coisa que os pais pediam a ele. Ela fala assim, ó, era contrário aos seus sentimentos, o que os pais pediam. Muitas vezes, quando os pais pediam alguma coisa para ele, eram situações que eram contrárias ao sentimento dele, ou seja, ele não queria fazer, mas ele ia lá e fazia por entender. Ela fala assim, ele sempre foi submisso aos seus pais. Então, eu achei isso lindo demais. Quer dizer, Jesus sabe o que alguém pediu algo para você, você não quer fazer, mas você faz por entender o que é correto. Percebe? Então, submissão é isso. Satanás não faz isso. Satanás, ele vai ver assim, ó, Deus mandou fazer isso, não vou fazer não. Não vou fazer. Ou seja, é a mente controlada pelo eu, é o que eu quero, é o que é bom para mim. Se não for bom para mim, pode ir embora que eu não vou fazer, não quero nem saber. Agora, a mente de Cristo é diferente.
A mente de Cristo se esvazia do eu. Ó, eu não quero fazer, mas por entender que esse é o correto, eu vou fazer. Isso é submissão. Então, a gente tem que perguntar, eu sou submisso? Esse é um ponto a se pensar. E aí ele diz, mas se eu retiver algo da minha vontade, farei as coisas do meu jeito, apesar de minhas melhores intenções, e Deus não poderá me usar plenamente. Ele não pode fazer morada plena. Cristo não pode fazer morada plena, a menos que haja uma submissão completa a ele. Algo tem que morrer. O eu deve de fato morrer. Renunciar à própria vontade significa morte. Naturalmente, as pessoas nunca lutam para morrer. Elas lutam para viver, caso haja alguma luta. Olha só que coisa interessante. Como é que isso se dá de fato, né? Veja aqui, 1 Coríntios 15, 31. Olha como isso se dá aqui na vida cristã, ó. 1 Coríntios 15, 31. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31. Diz assim, ó. 1 Coríntios 15, 31. Eu vou ler do verso 30. Diz assim, ó. E por que estamos nós em perigo toda hora? Eu protesto pela sua alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso, que cada dia morro. Em algumas traduções vai dizer assim, ó, eu morro cada dia, eu morro todos os dias. Então, olha que interessante. O morrer, ou seja, você matar o seu eu, não é uma vez. Ah, naquele dia eu matei meu eu. Então, a partir daquele dia, meu eu já morreu, já era. É isso que a Bíblia fala? Não. Todos os dias, quando você acordar, o seu eu vai estar ali para você matar ele de novo. Ou seja, é uma guerra que vai ser, essa guerra vai continuar sempre. Até a volta de Jesus, a gente vai ter essa guerra. Agora, a vitória nessa guerra tem que ser feita enquanto Jesus está no santuário. Porque quando fechar a porta da graça, a gente vai ter que ter tido essa vitória. Senão a gente não recebe o selo de Deus e vai receber as pragas com toda certeza. Então, essa luta que acontece, ela é diária. Então, você precisa ser um vencedor sobre o seu eu. Você precisa vencer esse seu eu. Como é que você vence? Sendo submisso. Por isso que várias vezes nas Escrituras, olha o que Jesus falava, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Em João 14 ele fala, o Pai que está em mim faz as obras. Então o que é que Jesus fazia? Simplesmente se rendia ao Pai. Era submisso. Então, na prática, o que é isso? Você pega a Bíblia e a Bíblia diz, ó, é assim, 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 assim. Você pega o Espírito de Profecia e o Espírito de Profecia ele diz, é assim, 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 assim. Pronto. Se é assim, 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 mesmo que seja contrário ao que eu quero ou não quero fazer, eu vou fazer, pelo poder de Deus. Ah, tá pedindo para fazer tal coisa. Ah, mas isso aqui parece ser tão difícil. É difícil, mas vai se tornar fácil pelo poder de Deus, porque você vai fazer pela graça do Senhor Jesus. Então, isso é a submissão, né? Isso é entregar a vontade. E aí, no final, ele vai dizer assim, ó, tenham em mente que não basta querer morrer. Não basta querer morrer. Vão adiante e morram. É isso que o Senhor deseja. Alguém pode perguntar, como farei isso? Ele diz, assim também vós, considerai-vos mortos. Realmente mortos. O irmão Durland leu para nós o seguinte ontem. Porquanto quem morreu está justificado, ou seja, liberto do pecado. É isso mesmo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. E Deus há de prover para que isso seja um fato. O cerne da questão, irmãos, é que precisamos conhecer o Senhor. O problema é que as pessoas não conhecem a Deus pessoalmente e não sabem como Deus vê as coisas. Então, olha só, estar morto é isso. A.T. Jones, ele fala assim, ó, tem até uma parte que eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, mas depois, se vocês puderem, deem uma olhada nisso, esse foi o último slide. Mas eu vou só comentar aqui com vocês, e vou dizer onde está na página, que é o seguinte, ele fala da questão do morto, né? Eu até falei isso há muitas semanas atrás, sobre essa questão da pessoa estar morta, né? Ele fala assim, ó, se considere morto, né? Você tem que se considerar que você está morto. Se você realmente se considerar como morto, aí sim, você vai conseguir viver a vida de Deus. Como assim está morto? Olha só. Como está morto? Aí ele leu Romanos 6. Considerai-vos mortos. O que é se considerar morto? É você realmente entender que você morreu para o pecado. Quando você creu em Jesus, que você creu que ele morreu, você tem que entender que ali era você morrendo. Então, para o pecado, você está morto. Aí ele diz, se você realmente acreditar, crer de verdade, que o que a palavra está dizendo que você está morto, você realmente considerar isso, ou seja, tomar isso como verdade, Deus vai se encarregar de tornar isso uma realidade para você. Lembra aquilo que a gente falou há muitas semanas atrás, que falava assim, ó,
Deus falou, haja luz. Só o fato dele falar, haja luz, houve luz. Era tudo trevas, mas ele falou e tudo se fez luz. Da mesma forma, ele falou assim, ó, considerai-vos mortos. Se você crê nessa palavra, a palavra de Deus é criativa. Então, quando você creu que você estava morto, Deus providencia que a palavra entre em você e mate o seu eu. Então, quem é que faz quem é que mata o seu eu? É a palavra. Quando você crê na palavra, por isso que a Bíblia fala que ela é uma espada afiada de dois gumes. Ela entra em você e mata o seu eu. Então, é a palavra de Deus que vai fazer isso em você. Então, você precisa se entregar. Então, você tem que ler a palavra e crer na palavra, viver sobre a palavra, né? Tanto a Bíblia como a Espírito profecia, né? Todas essas mensagens do Senhor. E aí, essa palavra vai entrar em você e vai tirar de você, vai matar o seu eu. Aí você pensa, ufa, finalmente matei o meu eu. Não. Amanhã, de novo, você vai ter que ter essa mesma experiência. Porque é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. E você tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias. Então, veja, essa é a nossa reflexão. Estou eu hoje com a mente de Cristo? A minha vontade já está com Deus? Ou ainda retenho alguma parte de mim? Né? A minha vontade já está completamente... Eu estou submisso? Estou eu submisso a Deus? Né? Será que para onde Deus quiser me levar, eu vou? Ou eu vou dizer para ele, não, não, Senhor, não, não, não. Eu entreguei aí, mas espera aí, Senhor, não. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Será que eu ainda penso dessa forma? Ou eu estou assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui. Essa é a nossa reflexão. E por fim, meus amados, eu peço que vocês anotem aqui, ó. Isso está na página 193. 193. 193. Na verdade, não, 194. Olha só, na página 194, porque pode vir uma dúvida, né? Por exemplo, né? Ah, mas eu já entreguei a Deus a minha vontade. Eu já disse a Ele. Então, como é que fica a parte do meu esforço, né? E o meu, eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que me esforçar como? Né? Porque o que acontece? Na página 194, ele vai dizer o seguinte, mas Paulo não teve que se esforçar? Olha a pergunta. Mas Paulo não teve que se esforçar? Alguém pode perguntar. E o Salvador não diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita? Sim, ele diz isso. E Paulo nos diz como. Vamos ler a respeito disso. Ele trata justamente desse ponto. Vamos ler, e isso será tudo para esta noite. Então ele vai finalizar com esse ponto. Aí ele lê aqui, ó, Colossenses 1:25. Se você estiver anotando, anota aí. Colossenses 1:25. Que ele diz assim, ó, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Colossenses 1. Que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Então, aí ele pergunta, o que Deus quis nos ensinar? A riqueza da glória desse mistério. Ou seja, o mistério é muito grande. Mas aí ele continua dizendo, isto é, Cristo em vós, olha o verso 27, Cristo em vós é a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem e em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, olha que coisa interessante, ele vai dizer assim, ó, que ele se esforçava, mas ele se esforçava segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, a Tedianos vai finalizar dizendo o seguinte, ó, qual era a condição que os seres humanos estavam sem Cristo? Aí ele vai dizer, ó, João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer, Jesus falando, João 15, verso 5. Efésios 2, versos 1, diz assim, ó, estáveis mortos nos vossos delitos e pecado. Aí a Tedianos pergunta, como é que um morto pode se esforçar? Então, veja, nós estávamos mortos. O morto não vai fazer esforço nenhum. E aí depois ele diz, Romanos 5:6, Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos fracos. O que é estar fraco? É não ter força. Então imagine uma pessoa fraca, você pedir para ela, se esforça aí. Não faz sentido. Uma pessoa morta, você não vai chegar para um morto e pedir para ele se esforçar um pouquinho mais.
Ou, pô, só faltava um pouquinho aquele trabalho, termina aí, depois você morre. Você vai fazer isso? Não vai. Por quê? Porque ele está morto. Então, a Bíblia fala que nós estávamos mortos. Sem Cristo, estamos mortos. Quando é que, efetivamente, eu posso ter algum tipo de esforço? E que consiste esse esforço? Aí ele vai finalizar aqui na página 195, no terceiro parágrafo, que ele diz assim, ó. Então, em que consiste o nosso esforço? Em encontrar o Senhor? Ou em usar o poder que o Senhor concede, que ele introduz em nossa vida? Qual é a opção correta? Aí alguém responde, usar o poder. Aí ele, certamente. Assim, não vamos concentrar nosso esforço, irmãos, na direção errada, mas na correta. Aí ele diz, ó, Paulo fala, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo complementa esse conceito em outro lugar, que é 2 Coríntios 5,14, que diz assim, ó, o amor de Cristo nos constrange. Aí ele explica aqui que esse constrange aí significa nos impele, nos impulsiona com força irresistível. Ou seja, é o amor de Cristo que lhe impulsiona, que lhe dá aquele empurrão para você poder se esforçar. Então, na verdade, o esforço que você vai ter é o amor de Cristo lhe impulsionando a fazer as coisas. Percebe? Então, você tem que voltar, e aí ele finaliza o sermão, né? Então, assim, o esforço individual, quando a Ellen White fala assim, né, que é poder divino unido ao esforço humano, esse esforço humano, ela está dizendo o que com esse esforço humano? É você se esforçar para ter comunhão com Deus. Porque o amor de Cristo vai lhe constranger, ou seja, vai lhe impelir, vai lhe dar forças. Quanto mais você conhece a Deus e a Cristo, mais você vai tendo poder para fazer o que é correto. Então, é diferente de você olhar para as coisas espirituais e querer fazer as coisas da sua forma. Não, Deus mandou não fazer isso, então eu não vou fazer. E aí você nem tem comunhão com Deus e não quer viver da forma que você acha que é errado. Aí várias vezes o que, é que vai acontecer? Frustrações, porque você olha para o ideal e você olha para a sua vida e não está batendo, não tá a mesma coisa. E aí começa o quê? As frustrações, é difícil, é muito complicado, porque na verdade você concentrou seus esforços no lugar errado. O seu esforço é conhecer a Deus e a Cristo mais profundamente e a verdade. Quando você fizer isso e concentrar os seus esforços, realmente se esforçar, dar tempo para isso, aí sim você vai ter poder para viver tudo que está escrito ali. E clamando ao Senhor para que Ele lhe dê a mente de Cristo. Porque com essa mente você recebe com ela esse poder para você vencer essas coisas. Então, meus amados, isso é justificação pela fé. É a justificação que lhe transforma, que lhe dá o poder e a mente de Cristo, e lhe coloca em obediência à lei de Deus, e lhe dá forças para você vencer. Então, seu esforço vem da força de Cristo. Você tendo comunhão com Cristo, Cristo vai vir pessoalmente para você vai aprender dele diretamente, e você agora vai viver em novidade de vida. Então, essa é a justificação pela fé. Se eu estou lendo sobre justificação pela fé e falando sobre justificação pela fé, mas na minha vida, né, eu não tenho esses elementos da vida de Cristo, eu hoje posso ser um novo Nicodemos, que é um Nicodemos que conhece as coisas, que sabe as coisas espirituais, mas não discerne as coisas espirituais, né? Precisa receber ainda uma nova mente. Então, que Deus nos abençoe e que essa mente, né, esteja realmente em nós e que, ao a gente refletir, que realmente a gente possa refletir individualmente. Senhor, eu tenho essa mente já? Será que eu já tenho essa mente? Será que eu já alcancei essa experiência? A Tedianos fala isso. A gente deve refletir isso. Será que eu já alcancei essa experiência? Se porventura não, se a resposta for não, devemos ir até o Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho a mente de Cristo. Senhor, eu não entreguei a minha vontade. Toma a minha vontade. Eu quero lhe entregar hoje, agora. Eu lhe peço o Espírito Santo agora. E você vai continuar pedindo todos os dias. E aí ele fala assim, ó, quando chegar ao ponto que não houver mais nada entre você e Deus, aí você pode receber o Espírito Santo, que é a chuva ceroja. Porque enquanto houver uma coisa entre você e Deus, a chuva ceroja não desce. Então, não basta eu só orar, Senhor, me dá a chuva ceroja, me dá a chuva ceroja, ô Senhor, derrama a chuva ceroja. Eu posso orar isso 30 mil vezes. E Deus quer derramar. Deus quer derramar. Mas o problema não é que Deus queira ou não, é que a gente está impedindo. Então, quando a gente começa a entregar para Ele as coisas, aí as coisas começam a sair da frente. E aí a Tedianos fala, quando for removido tudo, que não tiver mais nada entre você e Deus, o que Deus vai fazer?
derramar sobre você sem medida a chuva serôdia. Eu quero isso hoje, meus irmãos. Eu quero isso de todo o meu coração. Eu sei que você quer também. Então, vamos finalizar fazendo uma oração para que a gente receba isso, né? Para que a gente viva isso e que isso seja uma realidade em nossa vida. Que realmente Deus olhe para nós e veja isso de fato, né? Que não seja uma teoria, que não seja algo assim teológico simplesmente, teórico. Não, é esse verso. Não, que seja uma realidade. Que Deus possa olhar para mim, Deus possa olhar para você e durante a semana inteira ele veja submissão, né? Ele veja uma mente renovada, ele veja uma nova natureza em nós, a natureza divina. Que seja uma verdade, meus irmãos. Esse é meu maior desejo de verdade, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, então, para a gente poder finalizar? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque a cada sermão, Senhor, eu vejo que o Espírito Santo vai como um perscrutador das nossas almas. Ele vai entrando, Senhor, até o mais profundo do nosso coração. Ó, querido Deus, queremos nesse momento nos submeter, Pai, ao Senhor. Queremos entregar, Senhor, nossa vontade. Ó, Senhor, quantas vezes nossa vontade está em conflito com a Tua, meu Pai. Mas nos ajude, Senhor, envia o Teu Espírito Santo para que nós sejamos alegres em entregar, em nos submeter, Senhor, a Ti. Que tudo aquilo que está nos afastando do Senhor, Pai, possamos realmente entregar e viver aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que a gente viva. Pedimos o batismo do Espírito Santo, Senhor. Ó, Senhor, vem mostrar para nós, Senhor, aqueles pecados que estamos cometendo, Senhor, muitas vezes até por ignorância, mas que o Senhor venha dar a verdadeira luz, Senhor, para que possamos viver em toda a plenitude, Senhor, conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo, e que esse amor venha nos constranger, nos impelir, Senhor, a fazer as boas obras, mas sabendo que é Cristo que faz, Senhor, tudo isso em nós, porque nós estamos mortos em nós mesmos, Senhor. Ó, querido Pai, nós te agradecemos e que essas verdades, Senhor, vivam dentro de nós, que não sejam apenas letras frias e mortas, mas que esses sermões possam encontrar, Senhor, lugar em nossa mente durante a semana, lugar em nosso coração durante nossa vida toda, meu Pai. E que, diferente do que aconteceu no passado, Senhor, que dessa vez o teu povo ouça essas mensagens e realmente esteja à altura, Senhor, do que o Senhor entende como justiça, e não nós. Ó Deus, finalizamos essa oração pedindo a mente de Cristo, Pai. Nós, por nós mesmos, nossa mente natural, a gente não consegue entender o que é justiça, Pai. Só Cristo sabe o que é justiça. Por isso pedimos nessa tarde a mente de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.